Que vista, hein? Todo mundo gosta de observar uma bela paisagem, não é mesmo? Mas você sabia que ao observar uma paisagem você pode estar aprendendo geografia? Você já prestou atenção na paisagem que você vê da sua janela? Para começar, vamos entender a diferença entre paisagem e paisagismo. Paisagismo é a arte de distribuir plantas e objetos num jardim ou parque. A noção de paisagem para a geografia é indicadora de conteúdo vivo e de processos dinâmicos, isto é, que estão sempre em atividade. Eu tenho aqui a representação de vários elementos geográficos, físicos, como a montanha, o rio. Tenho também elementos biológicos, como as árvores e os animais. Tenho ainda elementos humanos, como os bonecos. E tenho também produtos da atividade humana, como os prédios e o trem. Reunidos desse jeito disparatado, eles não dizem muito. Mas se eu delimitar um espaço e combinar tudo, terei uma paisagem. Interpretar uma paisagem como essa para a geografia é buscar uma explicação científica de como as formas que nós estamos observando aqui são o resultado visível de uma combinação de processos físicos, como as montanhas, os rios, biológicos, como as árvores, os animais, e humanos, como o trem que circula por aqui. A Baía de Guanabara, que nós vemos hoje, é o resultado de uma combinação de processos físicos e biológicos que foram sendo modificados através do tempo e pela ação humana. Cada modificação de um desses elementos provocou uma reação dos outros. Portanto, a paisagem evolui continuamente. A observação e a descrição da paisagem é o ponto de partida para desvendar os segredos das relações entre sociedade e a natureza. Olhando e pensando, eu posso entender as condições geográficas de um acontecimento. Descubro e distingo as relações que se estabelecem entre os fenômenos que eu observo. Agora eu te pergunto, quais são esses fenômenos? Dá uma pensada aí. As paisagens são produtos das mais diversas combinações de fenômenos, mas entre os fenômenos também existe a diversidade. O relevo, que pode ir de barrancos a planaltos imensos ou cordilheiras. Por outro lado, são as condições climáticas que determinam as características da vegetação e do solo, e também os agentes de erosão que modelam o relevo. E assim se criam as diferentes paisagens naturais, que são resultados das interações entre clima, solo, vegetação e relevo. São as paisagens que a geografia observa e compreende, não é isso? Agora, não está faltando alguma coisa nessas paisagens naturais? A atividade humana. É isso que está faltando nessas paisagens naturais. A atividade humana transforma a paisagem natural em uma paisagem humanizada. Conforme a atividade predominante da população de um lugar, os elementos vão sendo transformados. E assim, nós podemos falar de paisagens agrícolas, paisagens mineiras e paisagens industriais. Ué, Gil, essa aí é uma paisagem industrial, né? Existem paisagens agrícolas, como essa aí, paisagem mineira, ou seja, a paisagem muda de acordo com o jeito que o ser humano utiliza o solo. Pois é, até a caatinga, que não é lá essa coisa em termos de recursos naturais, muda muito quando o homem atua e trabalha, ó, vê só. Exatamente. Agora, tem um outro tipo de paisagem que eu queria conhecer melhor, a paisagem urbana. A cidade é uma espécie de museu vivo da história do trabalho e das técnicas desenvolvidas pela sociedade. O trabalho humano se incorpora ao espaço onde vivemos, e esse espaço está em constante transformação. Casas antigas e modernas, ruas com grandes prédios comerciais ou pequenas vilas, praças e monumentos. Nós podemos comparar paisagens a fotografias.
que refletem as combinações entre os processos naturais e culturais que ocorrem em cada lugar. Se nós compararmos duas paisagens urbanas, a de um bairro pobre com um bairro rico, na mesma cidade, nós vemos que o bairro pobre reflete as desigualdades sociais na apropriação da renda, nas ruas sem calçamento, no esgoto a céu aberto, nas praças abandonadas, o que não acontece no bairro rico. O lugar que a gente ocupa no espaço geográfico é resultante das condições sociais em que vivemos. E a gente entende isso observando e interpretando a paisagem. Mas existem outros meios de se conhecer e representar o mundo. Os mapas, por exemplo. Se eu vier aqui todos os dias e tirar uma foto desta mesma paisagem, provavelmente daqui a um ano eu vou ter uma boa amostra das modificações dessa paisagem. Agora imagine esse trabalho todo sendo feito por um equipamento técnico-científico ultra eficiente, como é o caso das imagens feitas por sensoriamento remoto. Dá para acompanhar no tempo as modificações do espaço. Aí sabe o que acontece? Dá para você estudar a dinâmica, o movimento do meio ambiente. No começo dessa teleaula, nós vimos que cada uma das partes que compõem a paisagem se modifica o tempo todo, interferindo nas outras. Essa dinâmica própria é responsável pela fisiologia da paisagem. Fisiologia é a parte da biologia que investiga as funções orgânicas, processos ou atividades vitais, como o crescimento, a nutrição, a respiração, etc. Então, quando nós dizemos que a paisagem tem uma fisiologia, nós estamos falando das atividades vitais dessa paisagem, que nasce ou se forma, cresce e se modifica o tempo todo, como um organismo vivo. Experimente observar as paisagens que você vê todos os dias. Repare nos elementos, nas modificações, depois dê uma boa lida no seu livro de estudos. Eu lhe garanto que é uma maneira bem divertida de aprender geografia, certo?